ele tinha uma aula que ele não podia deixar de dar. E atualmente, eu sou presidente do Conselho Superior do Observatório Brasil no Nacional, tá? Por isso que estamos aqui juntos, Sincomércio e a CIP. Nós fazemos muitas coisas juntos. E uma coisa importante de falar para vocês é que nós precisamos de voluntários. Todos nós lá no Observatório somos voluntários, porque nós temos muitos projetos, mas falta braço. Então, depois, se vocês quiserem saber mais, nós estaremos à disposição. Aqui vai para o... Eu gostaria de passar a palavra para o Toninho Cossi, representando o Sincomércio, para dar umas palavras. Boa noite a todos. Dando uma palavrinha também sobre o Sincomércio, né? O Sincomércio, nós estamos aqui em Pindamonhangaba desde o ano 2000, quando foi fundado o Sincomércio, sempre procurando o quê? Melhorar o comércio da cidade. A principal função do Sincomércio é assinar a Convenção Coletiva de Trabalho. Mas, independente a isso, nós corremos atrás para melhorar o comércio da cidade, né? E com isso aí nós já conseguimos trazer o SENAC para Pindamonhangaba, e agora nós estamos trazendo, se Deus quiser, com o próximo prefeito, eu tenho certeza que vai doar o terreno para nós termos o nosso SESC aqui em Pindamonhangaba. Muito bem. Passamos a palavra para o presidente da CIP, Mauro de Almeida. Boa noite a todos. Primeiro, agradecer a Marilena, né, pela oportunidade de fazer parte dessa parceria com o Observatório. A Associação Comercial, quando recebeu o convite, né, e percebeu que é uma oportunidade da gente saber o que cada candidato tem para a nossa cidade, né? Inclusive a gente pede, né, que os candidatos se atenham ao seu plano de governo. A gente quer ouvir o que você, estou eleito, o que eu quero fazer para Pindamonhangaba, o que eu posso fazer, qual é o meu plano de ação. Foi esse o objetivo, né, Marilena, que a gente estava desde o começo. A gente, é uma oportunidade, né, não só de colocar aqui para a gente, como para toda a cidade, e além do que o programa vai estar gravado, né? A nossa função de associação comercial também é de fortalecer o comércio, de capacitar, de treinar, né? Então, e também praticar a cidadania. Por isso que a gente está aqui junto com a Marilena fazendo esse trabalho, e a gente agradece a presença de vocês. Lembrando a todos os presentes que a CIP possui certificado digital, certificado de origem, cursos e palestras, assessoria jurídica, capacitação em RH, exame admissional, banco de talentos e estágios, planos de saúde e odontológico, além de vagas de emprego. E possui um programa de rádio todas as segundas-feiras, das 2 às 3 horas da tarde, chamado Hora ACIP, onde nós damos oportunidade a todos os associados de mostrarem o que faz pelo comércio da cidade. Gostaria então, na sequência, de chamar o nosso candidato a prefeito Torino, do PSD. Por gentileza, Torino. Muito obrigado pela sua presença, prazer em revê-lo. Sinta-se à vontade. Então, só relembrando, para fazer esse evento, nós pedimos autorização do cartório eleitoral, como mandam as regras, e enviamos para lá os combinados que enviamos também para os candidatos para essa noite. Eu só quero relembrar. Então, os primeiros 15 minutos, o Torino poderá se apresentar e apresentar seu programa. Na sequência, nós temos uma latinha aqui. Isso. Nós temos uma latinha para que o Torino tire as questões, né? Uma por vez que você vai responder. Nós vamos ter 6 questões para não ficar tão longo, né? E depois nós vamos pedir para a plateia também dirigir aqui para nós
Se quiser fazer alguma pergunta, você falou que ia ser pelo WhatsApp, né? Poderia ser pelo WhatsApp. Pode ser no seu, Álvaro? Pode ser. Ela contou uma coisa. Passa só o número pra gente. Tá. Agora? Pra gente, pessoal. É 12 9. 12 9. Muito bom. Então, nós estaremos aqui com o WhatsApp dela e vamos marcar as perguntas durante um tempo, para depois não extrapolar muito. Combinado com todos? Muito bem. Então, Torino, a palavra é sua. Isso aí. Boa noite a todos, principalmente vocês da mesa, cumprimentar Maria Helena, do Observatório, o Mauro, da CIP, e o Toninho Cosi aqui do Sincomércio. Obrigado pelo convite. Queria agradecer a todos os presentes aqui que vieram prestigiar. O Vitão, meu vice aqui, presente também, 4 mandatos de prefeito, fez muito pela cidade. A obra de infraestrutura toda da cidade preparou a cidade para aquilo que a gente vive agora e para o futuro, né? Parabéns, Vitão. E hoje um grande parceiro da gente no desafio. Eu queria cumprimentar todos que estão nos seguindo aí pelo YouTube, não é isso? Isso, e pelo Facebook, dizer que é um prazer estar com vocês aqui também sintonizados. E eu queria iniciar minha apresentação pelo meu histórico familiar. Meu pai, minha mãe, né? Meu pai é caminhoneiro de Natividade da Serra, casou-se com a minha mãe, de Redenção da Serra, e ali começaram a vida, né? Meu irmão mais velho é nascido em Redenção da Serra e eu já sou nascido em Taubaté, quando o casal se muda, ali na cidade de Taubaté. E o meu pai, a vida inteira, ele foi caminhoneiro e seguiu a vida. E minha mãe, dona de casa, e depois tem o terceiro filho, que é o Marcos, o meu irmão mais novo, caçula, temporão, de 15 anos de diferença para mim, né? E a gente vai vivendo a vida aí com a família. Casei com 29 anos com a Ana Paula. Sou casado há 29 anos com a minha esposa, né? Temos 2 filhas. A Milena, mais velha, tem 25 anos, formada em arquitetura, está no mestrado na Federal de Minas Gerais, terminando o mestrado, e vai seguir para o doutorado. E a minha caçula tem 21 anos, a Camila, e que está se formando esse ano na Unicamp, em artes cênicas, partiu para a área cultural. Minhas alegrias aí, minha e da Ana Paula, né? Nossas 2 filhas, que é um prazer imenso, e elas estão estudando muito e dedicadas, porque a gente valoriza muito a educação para elas e para quem for. Eu também sou diretor de escola e vocês sabem que a educação para mim é primordial. Eu queria falar também da minha formação escolar. Comecei a estudar em escola pública, né, em Taubaté, escola estadual. E depois, logo no ginásio, antigamente, eu fui para o ginásio municipal de Taubaté, uma escola de referência lá até hoje, e me formei no colégio lá também. Segui estudando na Unital. Eu fiz o curso de física, inclusive o Toninho foi meu professor, tá certo? Na física, cálculo é com a gente, né, Toninho? E aí foi uma memória boa que surgiu aqui com o Toninho também. E depois eu fiz pedagogia pela Universidade de Taubaté, para estar assumindo também cargos de coordenação, direção no Senai, que já era a entidade que eu trabalhava na época. E eu queria falar um pouquinho também da minha trajetória aí profissional. Eu com 14 anos, a minha mãe levou o meu irmão mais velho, 16 anos, o Mário, e eu até o Senai para conhecer lá aquela escola maravilhosa, lá na Independência, lá de Taubaté, e lá nós prestamos os vestibulinhos e nós fomos aprovar o meu irmão para cursar modelação de fundição
e eu para cursar mecânica geral. Com 14 anos iniciei o meu estudo lá e segui então formado, depois de 2 anos, para a Alcan. Eu estudei já empregado pela Alcan como menor aprendiz. E fui mecânico da Alcan até 21 anos de idade, quando eu fiquei sabendo de uma vaga no Senai, presto o exame de seleção com 21 anos de idade e sou aprovado para assumir o cargo de instrutor de pneumática, automação pneumática no Senai de Taubaté. E depois disso, eu fiquei dando aula 3 anos de automação pneumática, surge aí a possibilidade de um outro concurso no Senai para coordenador. 3 anos depois, então, eu presto um concurso, são 600 candidatos no estado de São Paulo, passaram 24, eu passei naquele grupo, e com 24 anos assumi a coordenação de atendimento à indústria do Senai de Pindamonhangaba, que estava recém-construído pelo Vitor Ardito no seu primeiro mandato. Entregou a chave para o Senai em 1990 e eu participei daquele grupo de 18 pessoas que começaram o trabalho do Senai há 34 anos em Pindamonhangaba. 1998, portanto 8 anos depois, o meu diretor se aposenta e eu sou indicado para assumir a direção de escola. Eu com 32 anos assumo a direção do Senai de Pinda e isso aí já são 26 anos que eu sou diretor do Senai, uma escola que já formou 330 mil pessoas do Vale do Paraíba, nas várias cidades que a gente atende. O Senai de Pindamonhangaba, ele atende 7 cidades no Vale do Paraíba. Então, a partir disso, eu assumo em 98 e a gente vem fazendo o Senai de Pinda crescer, né? Então é uma satisfação muito grande, porque eu participei de toda a transformação daquela escola, inclusive a ampliação, conseguimos a ampliação, e também criando os cursos de aprendizagem que não tinha no Senai de Pinda. Hoje são 300 aprendizes, hoje estudando manhã e tarde, empregados das indústrias da região, todos aprendizes do Senai de Pinda, 100% são empregados, né? Isso também é um índice que a gente persegue no Senai. Depois criamos mais 3 cursos técnicos: técnico de segurança do trabalho, técnico de assistente administrativo e técnico em eletroeletrônica. O Senai de Pinda é o Senai mais avançado das 5 escolas do Vale em eletroeletrônica, robótica, é o Senai de Pindamonhangaba. Então é uma alegria muito grande, um orgulho de conduzir e comandar aquela equipe tão valorosa e com resultados tão potentes que coloca o Senai de Pinda como referência no estado de São Paulo. E aí eu surge, isso é a minha parte profissional. E aí a minha parte política, que queria apresentar também. Em 1996 sou convidado a ser candidato a vereador pela primeira vez, e isso, na verdade, me fez mudar para Pindamonhangaba, né? Mudei para Pinda, fui candidato e adorei a cidade. E aí tomei a decisão com a minha esposa de continuar morando em Pindamonhangaba. Viemos para cá e em 2000 eu saio novamente candidato a vereador. Aí sou eleito com uma votação expressiva, 1.242 votos na época. Eu fui o 3º mais votado no geral, assumo a cadeira na Câmara. Sigo na sequência da minha eleição, já sou candidato a prefeito. Em 2004, disputei com o João Ribeiro, com a Sandra Tutirache, com o Laércio Balbo e com o André Raposo. Eu fico em 2º lugar naquela eleição com 14.029 votos. Em 2010, eu sou candidato a deputado federal por Pindamonhangaba e termino aquela eleição com 34.080 votos. Fico de 6º suplente numa legenda que elegeu 6 deputados federais. Em 2012, volto a ser candidato de novo a prefeito de Pindamonhangaba, dobrando a minha votação inicial. E aí eu disputo até com o Vitor, que é o meu parceiro de chapa hoje. O Vitor ganha com 40 mil votos e eu tenho 28.058 votos em 2012. Então, para mim é uma alegria muito grande e dar um abraço para todos eles que confiaram em mim lá em 2012, que eu tenho certeza que estão acompanhando aqui essas eleições com muito carinho, tá certo? E aí a gente vem para essa. E muita gente me pergunta, por que você está junto com o Vitor?
A resposta é uma resposta que a gente vem aqui que apresentar uma união em cima daquilo que necessita Pindamonhangaba hoje. Uma chapa equilibrada, com o Vitão, que tem tantas realizações estruturais na cidade, experiência, principalmente para tratar com a pessoa humana, que a gente vê que está ficando um pouco para trás nessas gestões, né? Pelos grandes problemas sociais que estão se apresentando na cidade, principalmente nesse final de mandato, dessa segunda gestão. E a gente precisa de uma pessoa humana, um olhar aqui que o Vitão sempre teve para o social, para as casas populares, para a saúde, para a infraestrutura, né? Então a gente chega aqui para unir uma chapa, comigo na tecnologia, na inovação, na gestão. Com o Vitor, a gente conversou e a gente combinou então que era necessário uma união para apresentar Pindamonhangaba uma opção forte aí para dar essa guinada de gestão, tá certo? Então eu queria falar para vocês que um pouco mais sobre proposta, né? Então, usando o meu tempo, uma das principais propostas é sobre a escola municipal profissionalizante. Eu bato na tecla que uma cidade ela é forte quando ela tem uma educação de ponta. E a educação profissionalizante, ela vem fazer crescer a cidade. Taubaté, por exemplo, que é a nossa cidade vizinha, tem 8 escolas desse tipo, escolas do trabalho, eles chamam lá. E aqui em Pindamonhangaba, nós vamos ter 3. O nosso planejamento, no nosso plano de governo, que eu trago aqui para vocês, já está todo escrito, trabalhado, são a construção de 3 escolas profissionalizantes, uma lá no Araretama, outra na Cidade Nova e outra lá em Moreira César, que vai ser construída no lugar daquela rodoviária Fantasma 2, que está largada lá, foi construída com 4 milhões de reais e não entra um mosquito mais lá, né? Então ela foi planejada errada e a gente vai dar um destino muito nobre para ela, que é o surgimento da primeira escola profissionalizante de Moreira César. Essa escola é importante porque, gente, que além de capacitar a juventude, a população nossa, nos vários cursos profissionalizantes que a gente vai oferecer gratuitamente, a gente vai tirar a nossa juventude, principalmente dos bairros mais distantes, da rua. A gente vai dar uma opção de futuro digno, com profissão, e junto com o esporte, a gente vai tirar essa juventude da rua, né? A gente vai deixar os pais mais tranquilos, porque com educação, esporte, a gente vai fazer um contraturno da escola e a gente vai melhorar muito a condição de vida, principalmente daquelas pessoas que não têm condições aqui em Pinda de pagar por estudos em escolas particulares, ou muitas vezes até no SESI, no Senai e no Senac, nos cursos pagos, porque lá a gente tem cursos gratuitos também. Então a escola profissionalizante é importante para a gente. Eu quero investir também muito no esporte, para fazer um paralelo com o ensino profissionalizante. O esporte, inclusive, porque falam-se muito que o Vitor não gosta de esporte. Não é nada disso. O Vitor sempre investiu muito, muito no esporte de base, no esporte para as crianças, nos esportes dos bairros, e a gente vai continuar investindo muito. O esporte de Pinda é uma referência e eu, a vida inteira, pratiquei esporte. Então o esporte comigo ele tem que ser daqui para cima, tá certo? Muito investimento. Então, gente, o esporte a gente vai dividir em esportes de base, principalmente a formação das crianças no esporte, e vamos fazer também o esporte para a vida toda, que são os adultos que querem praticar os esportes. A gente vai dar manutenção em todos os equipamentos na cidade, reformas, dar condições para uma prática esportiva de qualidade. E também não vamos abrir mão do esporte de alto rendimento, que a gente vai ter aí um investimento da iniciativa privada com as empresas que nós vamos buscar, e nós vamos ter a lei de incentivo ao esporte. A gente tem aqui também no plano de governo o surgimento do turismo de negócio. A gente quer
colocar no calendário aqui o Expo Investidor. Nós vamos ter em São José, a gente tem feiras desse tipo, semanas desse tipo, Guaratinguetá nós temos também, e nós vamos ter em Pindamonhangaba também, como uma forma de atrair investidores para cá, para trazer seus negócios, para trazer suas indústrias, para fomentar turismo e gerar renda para a nossa cidade. O desenvolvimento econômico vai ser uma pasta muito forte nossa. Por quê? Nesse meio tempo que eu fui do Senai, eu também trabalhei 3 anos na Fiesp, com o Paulo Scaff, fui um assessor direto dele lá, e eu rodei o estado de São Paulo todo no SESI Senai, e vendo como funciona os arranjos produtivos locais, os APLs, as incubadoras de empresa, de indústrias, e eu tenho certeza que a gente tem know-how, junto com o Vito, que criou 3 distritos industriais, trouxe 70 indústrias para a cidade. A gente tem condições de voltar a trazer indústria aqui para a nossa cidade, porque isso parou nesses 8 anos que a gente está encerrando aqui. Então a gente tem que focar nisso, colocar um profissional de ponta, uma equipe de ponta, que saiba vender a nossa cidade. Vamos elaborar um material competente, audiovisual, nós vamos, desculpe aí, tirar a bunda da cadeira e nós vamos vender Pindamonhangaba lá no exterior, no Japão, na Europa, vamos lá para os Estados Unidos com material, buscando novas indústrias. Foi assim que o Vitor fez no passado, é assim que a gente vai retomar. Pindamonhangaba tem uma tendência para a indústria, e o emprego gerado na indústria, ele dá origem a outros 4 indiretos. Então, nós paramos no tempo de gerar empregos. Eu vi os dados aqui estatísticos, nos últimos 4 anos, todas as vagas geradas, 2.000 vagas, tinha 1.900 demissões a cada ano, né? Então a gente, principalmente nos últimos 4 anos, nós patinamos na geração de empregos. Eu tenho um dado aqui. Torino, Oi? Torino, só um minutinho. Sim. Não sei se você lembra que nós combinamos de você falar do seu plano, não mencionar outros candidatos ou administrações anteriores. Sim. Só estou te lembrando. Sim, tá correto. E faltam 2 minutos. Tá correto, então. E eu tenho dados aqui que a gente tem na geração de empregos, tá certo? A gente teve aqui no comércio, são dados nos sites oficiais, né? Nós temos empresas que vieram aqui, 95% nesses últimos 4 anos, foram abertas a empresas de 99,5% empresas de pequeno porte, individuais limitadas. Nenhuma empresa de grande porte foi trazida para cá. No nosso governo, isso vai acontecer. Nós vamos voltar a trazer as grandes indústrias, porque o Vitor sabe fazer, e eu sei fazer também, e a gente vai ter muito trabalho pela frente. E a geração de emprego é uma necessidade urgente da cidade. Tá certo? E eu tenho aqui também que comentar o apoio aos comerciantes. O apoio, a parceria com todos vocês do comércio, será fundamental e permanente. Eu, como eleito prefeito, as portas dos gabinetes não vai ter nem portas, estão escancaradas. Vocês já têm uma sala à disposição da prefeitura, mas a gente tem que intensificar a atuação dessa sala, porque eu acho muito tímida, né? Então a gente tem que fazer isso e podem contar comigo, com a parceria. Eu já conto com o Senai, eu como dirigente, e eu como prefeito quero fazer muito mais em parceria com vocês na geração de empregos e por bem da cidade. É isso que a gente vai tocar, tá bom? Obrigado. Muito bom. Parabéns. Fez dentro do tempo certinho. 6 segundos aqui. É isso aí. Bom professor é isso, né? Pois é. O professor tem que estar ligado no tempo da aula, né? Então, agora, nessa parte, nós vamos pedir que você sorteie aqui uma questão, a primeira, né?
asfaltamento e embelezamento urbano. Quais são seus planos para asfaltamento nas vias, embelezamento nas áreas urbanas, visando melhorar a experiência tanto dos moradores quanto dos visitantes? Correto? Ok, a gente também vai ter Cronometrado? cronometrada. Assim, só um segundinho para tomar uma água, por favor. Obrigado. Então, vamos lá. O asfaltamento, ele tem que ser permanente. Tapa-buraco, as vias têm que estar em condições. A gente tem notado realmente um cronograma que ele é desajustado. Só acontece nos últimos anos de mandato, né? Isso tem que ser permanente. Pindamonhangaba é uma cidade muito espalhada, grande, e a gente tem que levar asfalto em todas as vias da cidade, principalmente porque quem está me escutando aqui que tem sua rua sem asfalto e paga o IPTU e caro, sente muita nervosismo quando vê uma rua boa sendo recapeada e ele sem asfalto na rua dele. Então a gente tem que fazer isso, a cidade tem que ser pensada como um todo. Pindamonhangaba, ela é extensa, são quase 200 mil habitantes praticamente, e o embelezamento, ele tem que acontecer na cidade toda. A gente tem que pensar na entrada da cidade bonita, que realmente a gente está vendo que vai ficar, mas com muito gasto realmente, enquanto as outras áreas tão prioritárias estão ficando sem recurso e à míngua, né? E a gente tem que pensar na cidade como um todo. Então não é só a entrada da cidade, são os bairros mais distantes, é um anel viário, é uma mobilidade urbana, e a gente pretende melhorar muito o visual da cidade, porque eu também gosto daquilo que é bonito. O Senai é uma referência para mim, né? E a gente sabe que quanto mais bonita a cidade, mais limpa a cidade, a gente tem um conforto maior, e eu nunca vou me descuidar disso. A zeladoria da cidade, ela vai estar sempre como minha prioridade, mas não a zeladoria só da entrada da cidade, mas de todos os bairros de Pinda, porque todo mundo paga igual o IPTU. Bom. A iluminação pública. Nos últimos anos, Pindamonhangaba atualizou toda a sua iluminação pública para uma configuração LED, mais econômica e moderna. Considerando essa melhoria, qual a sua posição sobre uma possível redução da contribuição de iluminação pública, a CIP, nas contas de energia elétrica, que atualmente é uma das mais altas do país? Muito bem. A cidade, eu quando fui candidato a prefeito na última vez, em 2012, uma das principais críticas era que a cidade era muito escura. E a partir disso, a cidade vem recebendo investimentos, e o LED é uma realidade que a gente pratica. Eu, como sou do Senai, da tecnologia, a gente acompanhou todo o crescimento do LED. Pindamonhangaba cresceu muito, tem muitas vias escuras ainda, que precisam de LED, a gente tem que seguir expandindo, e a gente tem que implantar um sistema inteligente, porque hoje Pindamonhangaba não tem as luzes de LED, e é possível fazer um sistema integrado, um software, que controle todo o gasto de energia LED, e controle a luminosidade pelo sistema. Então, às vezes, você tem uma potência dispensada que está gastando muita energia, enquanto o dia, à noite, muitas vezes está claro. Então, o sistema inteligente, ele já regula automaticamente, e é economia. E a CIP, a contribuição aqui da iluminação pública, ela foi aprovada por lei na última gestão do prefeito aí, e ela segue com uma taxa, né? Mas muitas vezes a iluminação nossa progredindo no LED, ela já começa a ser mais econômica. Então isso precisa ser revisto.
e muitas vezes a gente tem condições de estar reduzindo essa taxa da CIP para baratear toda a conta de luz das casas de Pindamonhangaba. Então, a gente vai fazer, sendo eleito aqui, vamos debruçar no estudo e vamos aí tentar realmente derrubar essa CIP, porque a conta de energia está enorme em Pindamonhangaba, não somente IPTU, energia, mas como tudo, multas, enfim, o munícipe de Pindamonhangaba não aguenta mais pagar tantos impostos, a gente tem que rever. Ele é latinha. Isso aí. Vai ficar. Abertura de empresas. Quais as providências imediatas para desburocratizar a abertura de empresas, agilizando e facilitando empresários que desejam investir em Pinda? É difícil a gente responder essa pergunta sem tocar na atual gestão, mas vamos lá. Essa pasta é uma pasta que ela precisa funcionar, é um coração do atrativo de investimento, geração de empregos, e a gente viu que não está atuante, né? A gente tem que agilizar, a gente tem que ter pessoas competentes, formar uma equipe, não uma equipe de políticos, amigos, mas uma equipe de profissionais que vão buscar as indústrias fora de Pinda. As indústrias que já estão em Pinda, nós temos que apoiar para que elas não fechem. As que não estão, nós temos que buscar fora de Pinda. Então precisamos de gente competente para fazer isso, e essas pessoas competentes, elas agilizam as coisas. As pessoas incompetentes, elas só colocam empecilho para as coisas funcionarem. Tá certo? Então, quando você gosta de Pinda, quer que tudo cresça, a gente vai fazer esse trabalho fortemente. E desburocratizar, gente, é facilitar, é colocar o time funcionando para tirar documentos, ajudar o empresário a abrir a empresa, ajudar a apoiar na concessão de financiamentos, na aquisição de financiamentos para aquele que quer empreender, tá certo? Dar apoio para a empresa quando ela passa por dificuldades, colocar a prefeitura dentro dos limites para estar auxiliando na abertura dessa empresa, num terreno, numa limpeza, naquilo que pode a prefeitura fazer para aquele empresário gerar um emprego para a nossa cidade. Quando a gente começa a observar que a prefeitura começa a atrapalhar os empresários, a gente tem um problema sério aí, tá certo? Então a gente vê muitas situações obscuras, que na verdade tem que conversar direitinho, esse negócio não pode existir nunca, porque senão você afugenta os investidores. O investidor quer trabalhar com pessoas sérias, ele quer encontrar um prefeito sério, um vice-prefeito sério, secretários competentes e sérios, que ele sinta que o ambiente de negócios em Pindamonhangaba é salutar. E isso com a gente vai ser feito. Não, peraí, dá só pra gente montar. São seis daqui da latinha. Da latinha Lá na Terra do Mal tem um bloco da lata, né? Vamos lá. Segurança pública. Qual a sua proposta para a efetiva valorização da polícia e para a melhoria da estrutura? Equipamentos, contingente, etc., para a população possa estar mais segura. Gente, falar de segurança pública é falar nesse momento da segunda cidade mais violenta do Vale do Paraíba, dentre 39 cidades. Pinda ocupa essa vergonhosa posição. A gente precisa agir rápido. Dobrar o contingente da atividade delegada, que é permitir a contratação da Polícia Militar no dia de folga, é uma proposta que está aqui no nosso plano de governo. Nós vamos dobrar esse contingente, hoje é de 20,
nós vamos aumentar para 40 ou 50 e também vamos elevar o dinheiro pago por essa diária nos valores das cidades que mais pagam no Vale, para tornar atrativo esse trabalho para a SPM. Hoje, Pindamonhangaba paga a menor da região metropolitana do Vale, o menor valor, R$ 182 a diária, enquanto tem cidades pagando 350 até R$ 400 a diária para esse policial. Então, policial motivado é policial pronto para o combate, tá certo? Dobrando o número de policiais, vamos dobrar o número de viaturas, de carros e motos. É mais segurança na rua, é mais sensação de segurança. Vamos ter 3 bases muito bem montadas no Araretama, Cidade Nova e Moreira César, com terminais de vídeo, para que os policiais dessas bases acompanhem as câmeras de vídeo daquela região. Hoje nós temos o COI, que é uma central que recebe imagens da cidade toda, tá certo? E no COI, a gente tem a notícia que ele tem uma pouca capacidade de armazenamento. Apenas 15 dias são armazenadas imagens no COI. A gente precisa fazer uma estruturação muito forte para que a gente tenha mais capacidade e a gente investir em câmeras de qualidade OCR, fazendo um cinturão, uma muralha digital de proteção para a cidade, tá certo? Vamos fazer aí um trabalho com a GCM, treinamento, motivação, pagar um acréscimo para aquele GCM que porta a arma, que isso foi prometido, não foi cumprido. Vamos fazer um plano de carreira estruturante para eles também, para eles estarem muito mais motivados e dar segurança. Saúde pública. Quais são suas estratégias para melhorar o serviço da saúde pública na cidade, garantindo o acesso de qualidade para todos os moradores? Além disso, como você pretende enfrentar emergências nos bairros distantes e no eixo central, garantindo que todos os cidadãos tenham acesso ao serviço de saúde? Falar de saúde é falar do principal problema da nossa cidade. Precisamos atacar com energia esse problema. Vamos aí fazer a telemedicina para agilizar consultas e exames. E vamos fazer um mutirão para acabar com as filas de cirurgias de praticamente 2, 3 anos para as pessoas passarem pela cirurgia. Como? Já fizemos contato com a Santa Casa, por exemplo, utilizando o centro cirúrgico à noite, sábado e domingo, que eles têm aí a ociosidade aumentada. Então a gente pode contratar, ao invés de se gastar tanto dinheiro aí em rotatória, jardinagem, a gente pode priorizar a nossa saúde, tá certo? Com cirurgias, com exames, com mutirões de médicos. Vamos voltar o laboratório próprio da Prefeitura Municipal de exame de sangue, fezes e urinas, tá? No centro nós vamos fazer um e nós vamos fazer outro em Moreira César, lá onde a UPA, ela tem 2 andares e o andar de cima da UPA de Moreira César não tem nada. Lá a gente vai fazer um laboratório de análises clínicas. Vamos ter aí, para socorrer os acidentados dos bairros, o verdadeiro SAMU. Nós vamos encerrar o contrato com o SAMU de Guará, que não é SAMU, uma empresa de resgate, e nós vamos nos associar aqui no consórcio do SAMU de Taubaté, que é o SAMU oficial do estado de São Paulo. E quando a pessoa se acidenta, o SAMU verdadeiro ele tem autorização de dar entrada no regional, já direto internação, cirurgia. E Pindamonhangaba, quem sofre um acidente aqui em Pindamonhangaba sabe disso, está sofrendo, é levado no nosso PS e depois ele tem que esperar lá 1 semana, 8 dias, uma vaga no CROSS, até que ele siga então por uma cirurgia. Então o povo está sofrendo muito com isso, porque foi uma decisão
mal feita, e a gente eleito vai reverter isso e vamos dar mais qualidade de vida para a população de Pindamonhangaba. Está com o relógio cronometrando, não é possível. As perguntas estão tudo no tempo certinho. Sabe aqui? Relógio mental. Olha o relógio ali, ó. Olha aqui, ó. Essa aqui maravilhosa, né? Essa pergunta aqui mexe com o meu coração, inclusive, e tenho certeza que o do Toninho Cosa. Instalação do SESC. Está sendo feito um trabalho há muitos anos para trazer a unidade SESC para Pindamonhangaba. Que providências pretende tomar para agilizar a adoção de um terreno, a doação de um terreno na área central de Pinda para o SESC? O assunto do SESC me lembra lá atrás, eu eleito vereador no ano 2000, eu bati na tribuna da Câmara que se Pinda queria ser uma cidade grande, tinha que ter os 4 S. Já tinha o Senai, tinha que ter o CAT do SESI, tinha que ter o SENAC e tinha que ter o SESC. E eu só ia sossegar quando a minha cidade, Pindamonhangaba, tivesse os 4 S. Hoje a gente só falta o SESC. Toninho trabalhou tão bem para trazer o SENAC, e agora partimos aí todos juntos, não somente ele, não somente eu, mas toda a sociedade de Pindamonhangaba tem que partir junto para a gente ter o SESC da nossa cidade. Eu quero ter a honra, eleito, de buscar esse terreno adequadamente, com pesquisa, porque muitas vezes o SESC é um vetor de crescimento onde ele é instalado. Se a gente pensar onde foi instalado o SESI de São José dos Campos, lá no final da Andrômeda, ele puxou um desenvolvimento enorme daquela região. Se a gente pensar no SESC de Taubaté, ele puxou um desenvolvimento enorme para aquela região, lá perto do Clube da Ford. Aqui em Pindamonhangaba não há de ser diferente. A gente tem que pensar no SESC como um polo de atrativo. E aí a gente também tem, porque o SESC inclusive precisa de um terreno enorme. E um terreno enorme a gente não vai encontrar com facilidade no centro da cidade. A gente tem que pensar estrategicamente, a gente tem que pesquisar, e doar esse terreno para o SESC com muito gosto. Eu sei como fazer isso, porque acompanhei o Paulo Scaff no estado todo nas implantações das escolas do SESI, que não eram próprias, usavam escolas do município, e a gente partiu para a construção de 150 escolas no estado de São Paulo. E eu, nos 3 anos que fiquei lá, eu era responsável por conseguir os terrenos para a construção dessas escolas. Então, eu sei trabalhar nisso e eu vou ter muito orgulho de participar do projeto. Não, esse já é a sexta. Agora é pergunta da Paula. Olga, tem alguma pergunta aí? Até alguém quer fazer uma pergunta? Bora participar, pessoal? Vamos lá. Pode perguntar aí da sua cadeira mesmo. Fala um pouquinho da rotatória do Tenda. Sim, bom assunto. Rotatória do Tenda. Muito polêmico, inclusive, porque eu tenho um pensamento que o anel viário que foi projetado e construído pelo Vitão para dar fluidez aqui no trânsito da nossa cidade, de deslocamento rápido, nossa cidade enorme, no momento que você coloca semáforos nas rotatórias, você matou a função do anel viário. Logicamente que eu não sou nenhum irresponsável, que eu quero tirar o semáforo para causar acidentes. Nós temos como fazer projetos inteligentes lá, tá certo? Para que os motoristas cheguem devagar na rotatória. Então a gente, por exemplo, nós podemos fazer alargamentos com conversões livres à direita, nós podemos trabalhar com lombadas de solo anteriormente à chegada da rotatória, com lombadas eletrônicas piscantes de 40 por hora, podemos trabalhar com as duas. Dessa forma, o motorista vai diminuir para passar na lombada mecânica, no solo,
E aí ele enxerga um piscante de 40 por hora mais à frente. Ele passa devagar e ele chega devagar na rotatória. E na rotatória ele respeita as regras de trânsito e faz normalmente a rotatória e vai embora, tá certo? Por exemplo, aqui na cidade nós temos a rotatória João do Pulo, que não tem semáforo. E nós temos agora a rotatória do Tenda, que tem semáforo. E nós temos agora também a rotatória Mazarope, que tem semáforo. E eu não lembro de nenhum problema na rotatória Mazarope, tá certo? Eu vivo lá há 20 anos. Então, no meu pensamento, a nossa proposta é essa. Nós vamos partir fortemente para tirar os semáforos das rotatórias de Pindamonhangaba. Tchau. Desde que tiraram a Zona Azul, está impossível estacionar. O que vocês pensam? A gente não consegue utilizar o comércio de Pinda porque não tem vaga. Na verdade, a Zona Azul, no meu pensamento, é lógico que eu quero, eleito prefeito, eu tenho que respeitar muito a vontade das entidades comerciais da cidade, o Sincomércio, a CIP. Vamos conversar muito sobre o tema e eu quero ser parceiro nessa decisão de vocês, que tem que ser uma decisão colegiada, ao meu entender. O grande interessado nisso são cada um dos comerciantes do centro da cidade que pertence à associação de vocês, né? A minha opinião particular, tá certo? É que tem que ter Zona Azul mesmo. Porque uma cidade que a gente está chegando a 200 mil habitantes, um comércio de Pinda muito interessante, diversificado, tá certo? Mas quando o usuário, o consumidor, pensa em vir para o centro da cidade de Pindamonhangaba, ele já repensa, fala assim, não vou achar um lugar para estacionar, e eu vou então para um outro centro comercial, por exemplo, o shopping. Já que eu vou pagar, não vou ter uma vaga para estacionar, eu vou ter que colocar no estacionamento particular, eu vou lá no shopping e pago o estacionamento do shopping, e aí eu tenho mais conforto. Então quem está perdendo com isso? O comerciante do centro. Então a implantação da Zona Azul, ela tem que ser justa na tarifa, inteligente, pelo tempo de permanência, tá certo? E atender os anseios dos comerciantes. Eu acredito sim, nossa cidade vizinha de Taubaté tem lá a Zona Azul e funciona muito bem. São José tem a Zona Azul e funciona muito bem. Eu acho, né? Aliás, não acho, eu tenho certeza que o caminho é esse, tá certo? Só um minuto, Ana. Torino, eu trabalhei na Sabesp 40 anos, então eu vi crescer a infraestrutura em Pindamonhangaba, que pôde sair todos os loteamentos residenciais, indústrias, e parou essa parceria com a Sabesp. E na época do Vitor Ardito, ele fez parceria, ele dava mão de obra, a máquina, e expandiu água e esgoto para toda a Pindamonhangaba. Queria saber se você vai reativar essa parceria com a Sabesp, né? Água e esgoto e galeria. Obrigado pela pergunta. Exatamente, vamos ter, porque nós estamos rodando a cidade toda e a gente se depara com bairros muito distantes, ainda sem estrutura de esgoto. O exemplo disso é o Queiroz, lá no Bom Sucesso, onde a gente foi visitar lá, eu e o Vitor, esses dias, e a gente viu o esgoto correndo em céu aberto na cidade, né? Então a gente fica até perplexo, né, nessa situação. E aí a gente vê todos os bairros aqui, o Goiabal, o Xangri-Lá, passando por problemas semelhantes. Então a gente tem que encarar e saber reconhecer que o município está pagando o IPTU e ele quer toda essa infraestrutura na frente da casa dele também, tá certo? Então a prefeitura não pode sossegar a não ser fazer essas parcerias, fazer com que o esgoto seja feito, depois as galerias, depois as guias e sarjetas, o asfalto, e a gente vai avançando com isso. E falar em infraestrutura também, eu queria mencionar
que eu tenho uma forte decisão, se eleito for, de também fazer um asfalto que beneficie lá o sindicato rural. Esses dias eu fui na Expo Pinda, né? E a gente tem um poeirão na estrada lá, e não é tão distante o asfalto lá, e a gente vê tanto asfalto sendo colocado na cidade, e uma coisa tão útil que seria o asfalto lá, e no Goiabal também, principalmente onde passa os ônibus, tá certo? A gente poderia criar um trilho nesses bairros que não tem asfalto, pelo menos o trilho dos ônibus, né? Para estar pegando as crianças. Tem gente lá que pisa no barro, mano, e vai, até leva um sapato de reserva no saquinho, tá certo? Para chegar a trocar, porque tudo ficou no barro, sujo. Então a gente vive isso em Pinda e a gente vai fazer essas parcerias. Candidato, boa noite. Aqui, Marcos Florindo. Ô, Marcos. O portal Transparência, ele foi criado lá, funciona no Brasil todo, né? É como um instrumento de combate à corrupção. Então, as cidades campeãs no portal Transparência, o índice de corrupção é baixo. Quanto menos transparente no portal Transparência, você tem certeza que a corrupção é alta. Tá certo? Então, infelizmente, a gente tem índices altos aqui, aliás, baixos, né, de transparência, que não deveria ser. O munícipe tem o direito de acompanhar os gastos do seu gestor, porque o prefeito é empregado da população, tá certo? E está gastando dinheiro que a população paga de impostos. Nós temos aí as multas de trânsito, nós temos aí o IPTU altíssimo de Pindamonhangaba, já foi falado aqui, nós temos a taxa de iluminação, nós temos muitos tributos aqui e a população merece saber onde está sendo gasto. Então, eu só lamento esses índices tão baixos aqui da Prefeitura, que são 63%, e da Câmara Municipal piorou ainda, que é 45%. Quer dizer, uma falta de transparência, na verdade. Boa noite a todos. Boa noite, Torino. Um prazer estar aqui com você. Eu gostaria de perguntar para você sobre um imposto predial que esse ano foi assim, um aumento muito grande e que até pode-se dizer assim, casinhas de cachorro também estão pagando seus impostos. Gostaria que falasse um pouquinho sobre isso. Sim, obrigado pela pergunta. Realmente, a gente teve aí, eu comento nas minhas visitas nos bairros, nós saímos de uma pandemia onde muita gente perdeu o emprego, muito empresário fechou suas portas, passamos por uma dificuldade muito grande e a gente fica triste com a falta de sensibilidade dos governantes da Pindamonhangaba, que na sequência dessa pandemia passa um drone em cima da casa de todo mundo e praticamente dobrou o IPTU de maneira geral das pessoas, né? Então, a gente fica muito triste, porque as pessoas não estão com condições de pagar isso. Não estão com condições. A gente, então, tem uma proposta de chegar eleito prefeito de Pindamonhangaba, nós vamos imediatamente rever todos esses cálculos e, no que for necessário, a gente mexer, ter condições de reduzir essas alíquotas, tá certo? A gente vai trabalhar para fazer isso. Né? A gente tem que aliviar a população, porque Pindamonhangaba, o cidadão não está aguentando mais pagar impostos e multas de trânsito aqui. E as multas de trânsito têm um agravante,
você perde a sua CNH pela pontuação. E às vezes o veículo é o instrumento de trabalho da pessoa. Então, ela perde o seu veículo e perde o seu trabalho também. Não, acho que primeiro é lá, né, Adel? Oi? Primeiro Não, é. Depois Depois o senhor é ele. aqui, o Julião, o senhor aqui, ela... Não, e tem ele depois. Acho que cabe mais 3 perguntas, meu Deus, pelo tempo. Tá bom. Tá? Boa noite, Torino. Estou aqui. Boa noite. Eu enxergo o prefeito como uma empresa que ela quer ter lucro e quer oferecer um bom serviço. Para você ter lucro e oferecer um bom serviço, você precisa arrumar sua casa, ter bons funcionários. Qual é o seu plano para os servidores? Exatamente. O servidor tem que estar motivado, né? Servidor motivado, ele é bem tratado, com carinho. Então a gente hoje não tem um plano de carreira e nem de cargos e salários para o servidor. Inclusive esse assunto já é um assunto de justiça, que já está determinado pela justiça para que Pinda faça, e não fez. Tá certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que assumir e fazer é o plano de cargos e salários e o plano de carreira. Tá certo? Motivando muito esse funcionário. Logicamente que a gente tem que fazer cálculo, né? Não estou aqui fazendo uma promessa em vão eleitoreira. Nada disso. Nós temos que calcular aquilo que é possível, mexendo e deixando todo mundo mais motivado. Eu trabalho no Senai e eu acredito muito na qualificação continuada. Então, o funcionário da prefeitura tem que passar por treinamentos permanentemente para estar motivado, para estar atualizado, porque ele é um prestador de serviço, cada um na sua área. Então, ele tem que ser treinado e tem que receber motivação para isso, treinamentos motivacionais, inclusive, né? Vou buscar profissionais de ponta para trabalhar comigo. No Senai não é diferente. A minha equipe do Senai, eu procuro os melhores, né? Nunca tive um parente empregado no Senai em 26 anos que eu sou diretor lá. Inclusive, é uma regra que eu trabalho lá, para quem trabalha comigo no Senai, eu evito ao máximo parentes no Senai, né? Então, vamos tratar a prefeitura de Pinda da mesma forma, né? Com ética. E parentes no mandato, eles têm que ficar distantes. A gente vai primar pela capacidade técnica das pessoas. Eu quero colocar as pessoas certas nos lugares certos. É só assim que você atinge resultado, né? Eu trabalhei, o Senai de Pinda é uma das maiores escolas de resultado do estado de São Paulo. E eu só cheguei assim, dessa forma, trabalhando com gente competentíssima e motivada, porque também eu gosto de motivar a minha equipe. Queria dizer ao candidato que tem uma água aí no púlpito para você, embaixo aí, tá ok? Então eu tenho mais 3 perguntas e a gente encerra. Só para encerrar, quem já pediu, o senhor aqui, ela lá, ok? Ô Torino, boa noite. Julielto aqui, ó. Boa nointe. Ô Torino, na sua proposta você falou das escolas municipais do trabalho, né? Mas não falou especificamente de quais cursos, porque quando se fala de Torino, se lembra do Senai, se lembra de indústria. Hoje, verificando as vagas no PAT, a gente vê que a grande maioria é relacionada a serviços, ao comércio. As escolas municipais de trabalho abrangeriam quais cursos? Obrigado pela pergunta. Cursos que não fazem competição com o Senai e nem com o Senac. Então, o Senai já tem os cursos implantados, o Senac também. E aqui, as escolas profissionalizantes municipais, nós vamos ter uma vertente mais focada para prestação de serviço e geração de renda. Então, vamos montar aqui no Araretama, na Cidade Nova e lá em Moreira César. Profissões que o comércio está demandando, o turismo está demandando, a hotelaria está demandando. Então, é facilmente feito isso
E a gente pode fazer ambientes escolares que a gente possa trocar os cursos frequentemente. Vamos trabalhar com unidades móveis também no município. Por exemplo, o Senai de Pindamonhangaba não dá área automotiva, né? A gente poderia estar levando para a Escola Profissionalizante Municipal mecânico de moto, mecânico de auto, funileiro, pintor de auto, tá certo? O Senai de Pinda não oferece a parte de panificação e alimentos. A gente poderia ter uma seção na Escola Profissionalizante Municipal, panificação, padeiro, confeiteiro, congelados, bolos, tá certo? Para gerar renda, inclusive, para as pessoas. Parte de costura, né? Muita gente pode costurar em casa, gerando renda. Parte de artesanato, por exemplo, com cursos de solda, com cursos de patchwork, tudo isso poderia ser feito. A parte da beleza, né? Cabeleireiro, manicure, pedicure, tratamento de pele, enfim, a gente poderia estar levando muitos cursos. A parte de turismo, o turismo que a gente pretende investir pesado em Pindamonhangaba, com um calendário mensal de eventos em Pindamonhangaba, e também na nossa escola profissionalizante a gente poderia estar formando o guia de turismo aqui para os jovens também estar guiando os nossos turistas, né, de Pindamonhangaba. Então a gente não tem, né, na verdade a gente não investe no receptivo, né? As nossas agências de turismo, elas só estão na emissão de turistas, né? Então a gente teria que ter agências de turismo também aqui para receber o turista e guiar nas nossas belezas naturais de Pindamonhangaba, cachoeiras, pontos turísticos, e valorizar cada vez mais isso também. E tudo isso na Escola Municipal do Trabalho a gente tem condições de atender essas demandas. Boa noite, Torino, e a todos que estão. Torino, queria simplesmente fazer uma pergunta sobre a Avenida Manuel César Ribeiro, que todos me perguntam quando eu converso, que ali duplicaram, né? E deixaram os moradores isolados. Você sai da Cidade Nova para vir no Beta, por exemplo, você anda 1,5 km, ou se não roda lá pelo Vitória Park. Isso, qual a intenção de vocês? Inclusive agradeço o seu Vitor ali, que já tentou me ajudar, mas estava no final do mandato, não conseguiu, entendeu? Passou o documento para a mão do governador na época, e é uma coisa que vem trazendo transtorno demais, geralmente do Tenda até na Cidade Nova, porque Maricá não tem a rotatória certa, e houve um cidadão, que eu não quero citar nome, que falou que não tem condições de fazer rotatória nas entradas dos bairros. Eu concordo, mas quero saber de você qual a possibilidade de melhorar aquilo ali. Temos que fazer um estudo profundo de toda a malha viária de Pindamonhangaba, né? Nós vamos colocar uma engenharia competente para estar oferecendo. Pindamonhangaba tem que ter um estudo, não somente lá, né, de acessos, mas pela cidade toda. Está na hora da gente começar a pensar mais Pindamonhangaba com mãos únicas, mais ruas com mãos únicas do que mãos duplas, né? Para dar mais fluidez, para dar menos acidente, né? Fazer esse estudo que você precisa fazer, se for o caso realmente da gente encontrar essa inteligência, faz mais rotatória, vamos fazer esse trabalho para que dê conforto. O trabalho de uma pasta de mobilidade urbana e de trânsito, ele visa o cidadão. Então, se for realmente detectado isso aí, a gente tem que fazer a intervenção e atender esse pedido seu aí, com certeza. Olá, boa noite, meu nome é Vanessa e eu gostaria de saber do senhor candidato, a gente tem uma reforma tributária já aprovada no Congresso e a gente está esperando que ela ainda seja moldada com as leis complementares que estão vindo. Mas um fato vai impactar de alguma forma os municípios, essa reforma tributária. Como o senhor pretende, na sua eventual gestão, lidar perante essa reforma tributária que está vindo? Na verdade, elegemos nossos representantes lá, né? São eles que estão fazendo todo um trabalho, vão votar as leis, né?
E a gente, como município, vai ter que trabalhar com o orçamento que dá, né? Então, o nosso orçamento ele tem que ser muito bem gerido. E aí, vamos estar tentando expandir as indústrias para aumentar a nossa arrecadação, né? E com trabalho, não é aumentando impostos. Eu, por exemplo, por vontade minha, e quando fui vereador na Câmara, sempre pratiquei isso, sou contra o aumento de impostos. Eu sempre fui contra, né? Eu acho que a solução é você otimizar seus gastos em cima daquilo que você arrecada, né? Então, a gente vai ter que trabalhar com aquilo que vier, né? Então, da melhor forma possível. Torino, eu quero agradecer e vou até pedir desculpa pelo horário, porque a gente marcou 1 hora e demos 5 minutos de tolerância. Então, dando exatamente como você cronometrou tudo. Desculpa pela última pergunta, mas se você depois a gente pede que você deixe o plano de governo para a gente pode colocar depois no nosso site, para quem tiver mais perguntas e colocar lá, a gente direciona as perguntas para você. Tenho certeza que você vai querer responder isso aí, né? Com certeza. Então a gente acho que só tem a agradecer. Acho que foi o primeiro, né? De repente a gente pode até fazer outros mais próximos, mas foi muito positivo. Agradecer a presença de vocês, né? Eu acho que é esse exercício da cidadania que a gente quer para a cidade, que os candidatos venham aqui e explanam o que eles têm para proporcionar para a gente, né? Eu acho que aquela história de debate um com o outro fica um pouco desgastante. Então a gente quer realmente entender o plano de governo. Então você colocando o plano de governo, os outros candidatos que quiserem colocar o plano de governo lá no nosso site, a gente vai deixar à disposição e as perguntas que tiverem a gente vai direcionar para os candidatos. Tá bom? Eu acho que é isso, né? Posso me despedir então? Então tá ótimo. Gente, eu queria agradecer a vocês a oportunidade, falar que é uma honra estar aqui. Eu sinto muito orgulho de ser parceiro enquanto Senai de vocês, né? E agora vocês me estendendo uma oportunidade dessa, de poder falar aquilo que a gente quer fazer no eventual mandato da gente. Estou muito orgulhoso de estar aqui. Quero agradecer a presença de todos vocês que vieram aqui nos prestigiar, você que está nos assistindo pela internet, né? E desejar a todos aí uma boa noite e que siga a gente para mais informações. E me segue lá no Instagram também, Torino do Senai lá. Vamos lá, tá certo? E faz um 5-5 aí no dia 6 de outubro. Não posso deixar de pedir o voto. O bom político pede o voto, né, Mauro? Valeu, tamo junto. 5-5, valeu!